Graça e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira em que nós temos a oportunidade de nos debruçar sobre a palavra, uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar sobre partilhando sua mensagem de vida. Partilhando sua mensagem de vida. Eu quero ler dois textos. O primeiro deles está em 1 João, no capítulo 5, no verso 10, que diz: Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. O segundo texto, eu vou ler na Bíblia a mensagem, que ela é uma paráfrase, ela tem uma tradução bem diferente. E esse texto é em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. A vida de vocês ecoa a palavra de Deus. As notícias sobre sua vida em Deus são conhecidas. Já não temos que dizer mais nada. Vocês são a mensagem. Muito lindo, né? Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar, compartilhar, proclamar. Quando você se tornou cristão, da mesma forma você se tornou um mensageiro de Deus. Deus quer falar no mundo através de você. Paulo diz: nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 1 Coríntios 2, 17. Você pode falar assim: mas eu não sei o que falar, eu não tenho nada para compartilhar. Gente, isso é satânico. Isso aí é coisa do diabo querendo manter você em silêncio. Você tem um depósito de experiências com Deus e Ele quer usar essas experiências para trazer outras pessoas para perto dele, para trazer outras pessoas para serem salvas e resgatadas, trazer outras pessoas para que façam parte da família de Deus, que é a igreja. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Você tem o Filho de Deus, você já tem o testemunho. Como é que você compartilha esse testemunho? Você tem uma história. Seu testemunho é isso, é a sua história. Você tem o início do seu relacionamento com Jesus. Você começa daí. Suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus te ensinou. Vai por aí. Suas paixões, aquilo tudo que Deus tem, que Deus colocou no teu coração, que você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. Vai por aí. As boas novas, a mensagem da salvação. Vai por aí. Vamos desmembrar cada um deles. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, sua mensagem inclui seu testemunho. O testemunho, a mensagem, é como Jesus foi importante na sua vida. Você não precisa defender Jesus. E você não precisa atacar a religião de ninguém, a crença de ninguém. Você tem que falar da sua história, de como Cristo foi importante na sua vida. Foi e é importante. Pedro nos diz que nós fomos escolhidos por Deus para fazer sua obra e falar por Ele, a fim de que outros, noite e dia, a diferença que Ele faz para vocês. Para falar com os outros, noite e dia, da diferença que o Senhor faz na nossa vida. Essa é a essência do testemunho, simplesmente partilhar as suas experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, a gente não espera que a testemunha vai debater o caso, isso daí é trabalho do advogado. Mas se espera que a testemunha, ela testemunhe a verdade. Ela fale sobre a verdade. Ela conte o que aconteceu. A testemunha simplesmente conta o que aconteceu e Jesus disse: vocês são minhas testemunhas. Então nós contamos sobre aquilo que aconteceu na nossa vida. Porque somos testemunhas de Cristo. Não somos advogados. Não somos. Ele é o advogado. Ele quer que você conte sua história para outras pessoas. Dar o seu testemunho é uma das partes principais da nossa missão na Terra. Porque é original. Não há outra história igual à sua. Somente você pode contar essa história. Se você deixar de compartilhar essa história, ela está perdida para sempre. Ela se perdeu. Você pode não ser um estudioso da Bíblia, uma autoridade, né? PhD, esse tipo de coisa, mas você é uma autoridade quando se trata da sua vida. É da sua vida. Você é uma autoridade.
Na prática, gente, testemunho fala muito mais alto que um sermão. Fala muito mais alto. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar do seu coração para o coração de outras pessoas. Isso é maravilhoso. A melhor forma de compartilhar o nosso testemunho é, primeiro, como era minha vida antes de conhecer Jesus. Segundo, como é que eu percebi que eu precisava de Jesus? Terceiro, como comprometi minha vida com Jesus? Onde foi que eu entreguei a minha vida para Jesus? Quais foram os compromissos que eu fiz com Jesus? E quarto, a diferença que Jesus fez na minha vida e faz na minha vida hoje. Parte por aí. E você pode deslanchar aí no seu testemunho. Logicamente, você tem muitos outros testemunhos, além do relato da sua salvação. Você tem um relato para cada experiência na qual Deus te auxiliou, Deus te guiou, Deus te transformou. Então, seja sensível à pessoa com qual você está falando e permita que o Espírito Santo te dê o testemunho para aquele momento, para você falar aquele momento para a pessoa. Segunda coisa, sua mensagem de vida inclui sua lição de vida. Sua mensagem de vida inclui suas lições. Segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus ensinou a partir das suas experiências com Ele. Existem lições, discernimentos que você aprendeu com Deus, relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou assim no Salmo 119, 33. Deus, ensina-me as lições da vida para que eu me mantenha no curso. Olha que coisa maravilhosa, poderosa para a nossa vida. Infelizmente, a gente acaba não aprendendo com as situações da vida, né? A gente parece os israelitas. Lá no Salmo 106, 43 diz assim: repetidas vezes Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente seus pecados o destruíram. Você provavelmente já conheceu pessoas assim, que embora viveu muita coisa, não aprendeu. É sábio aprender com as experiências. E é muito mais sábio aprender com as experiências do outro. Para que você precisa apanhar para aprender? Se o outro já apanhou, olhe para ele. E isso não dá para fazer. Aprender com a experiência do outro é sabedoria. A gente não tem tempo suficiente na vida sobre a terra para aprender por tentativa e erro. Então a gente precisa aprender pelo exemplo. Né? Precisamos aprender através das lições dos outros. A Bíblia diz, quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale muito mais do que os anéis ou as joias de ouro puro. Imagine quanta frustração inútil podia ser aprendida se cada lição das pessoas ao nosso redor a gente pegasse. Quanta coisa a gente tinha se livrado? Quanta coisa a gente não tinha passado, não é? E nós temos que tirar lições de todas as circunstâncias, na nossa vida e na vida do outro. Por exemplo, o que é que Deus te ensinou sobre o fracasso? Foi tentar fazer e não deu certo. O que Deus ensinou? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Ele me ensinou ali no meio tempo? O que Deus me ensinou com a dor, com a tristeza, com a depressão? O que Deus me ensinou com a expectativa, com a doença, com a decepção? O que eu aprendi com a minha família, com a igreja, meus relacionamentos e até com as pessoas que me criticam? Nós precisamos aprender em todo tempo, porque isso é testemunho de vida. Terceira coisa, sua mensagem de vida inclui partilhar as paixões que Deus lhe deu. Paixão é o que você gosta, que arde o coração, você está entendendo? O nosso Deus é um Deus apaixonado, Ele ama apaixonadamente algumas coisas e detesta outras. E a gente precisa aprender isso. À medida que você se aproxima de Deus, Ele vai nos dando ânimo, paixão, amor por algo que importa para Ele. De uma forma que a gente seja um porta-voz de Deus no mundo. Pode ser paixão por um problema, por um princípio, por um grupo de pessoas. Quer dizer que você se sente, sabe, aquele ânimo, aquela vontade de falar
a respeito e fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Você não consegue deixar de falar sobre aquilo que mais te importa. Jesus disse, o coração do homem determina o que ele fala, Mateus 12:34. 2 exemplos disso são, primeiro, Davi, que ele disse no Salmo 69:9. Ele disse assim, o grande interesse que tenho por ti, pela tua casa, arde como uma fogueira dentro de mim. E o outro exemplo é Jeremias, no capítulo 20, verso 9, ele diz, a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Olha que coisa linda. Deus dá a algumas pessoas esse ardor para defender uma causa. É geralmente um problema sentido na pele, como violência, vício, esterilidade, depressão, ou uma doença, ou qualquer outra dificuldade. Algumas vezes Deus dá às pessoas paixão para falar em nome de grupos que não podem falar por eles mesmos. Os que ainda não nasceram, a questão do aborto, os perseguidos em países fechados, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desprovidos, os que não têm direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientação para a gente defender os indefesos. Tem muita gente que não tem voz e Deus quer usar a nossa. Ele quer arder esse desejo no teu coração. Ele quer dar esse ardor para a gente começar novas igrejas, fortalecer famílias, quem sabe financiar novas traduções da Bíblia, treinar líderes para que esses líderes vão e treinem outras pessoas, né? Talvez você sinta esse desejo no seu coração por grupos determinados, sabe? Para falar, por exemplo, para homens de negócio, para criança, para adolescente, para mães solteiras, adolescentes que são mães solteiras, é um grupo bem específico, ou uma galera que pratica um determinado esporte, um passatempo. Se você pedir a Deus, Ele vai fazer com que o seu coração arda num desejo tremendo de dar o seu testemunho cristão para grupos específicos, né? Você não pode esperar que alguém se entusiasme pela sua paixão. Vai, ouve, valoriza a mensagem de vida das pessoas, porque não tem como dizer tudo, todo mundo tem uma história, e jamais menospreze a paixão dada por Deus. A Bíblia diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente. Quarta e última coisa, sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas do Evangelho? O Evangelho é revelada a justiça de Deus. É revelada ali no Evangelho a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas contra elas. Essa maravilhosa mensagem Ele nos deu para contar para as outras pessoas, uns para os outros. As boas novas são que quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, os nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver. E nos foi prometido ali um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar o Evangelho. Ótimos, um monte. Mas o mais importante é que você aprenda a amar os perdidos da mesma forma que Deus os ama. Todos importam para Ele, todos importam. Quando Jesus estendeu seus braços na cruz, Ele estava dizendo, eis que os amo tanto. A Bíblia nos diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos. Sempre que você se sentir, fraco na fé, apático, sem vontade para nada, sem vontade de abrir uma Bíblia, sem vontade de fazer nada, lembre-se disso. Lembre-se disso. Passe algum tempo pensando na cruz. Passe algum tempo pensando no que Jesus fez naquela cruz. Você vai ver como seu coração vai voltar a arder. Você deve se preocupar com os que não creem, porque Deus se preocupa com esse povo. Deus quer esse povo alcançado. O amor não dá para a gente outra escolha, a não ser ir atrás desse povo.
A Bíblia diz, no amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro e ele afasta o medo. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas se o filho dele estivesse lá dentro. Eu vou salvar meu filho, entrava lá. Se a gente tem medo de partilhar o evangelho com as pessoas que estão ao nosso redor, peça a Deus coragem. Peça a Deus coragem. Peça para Deus que enche seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem o coração e sua vida. Ele quer isso. Assim que você conhece uma pessoa que não conhece a Cristo, você começa a orar por ela. É a primeira coisa que você vai fazer. Você serve aquela pessoa com amor. No que você pode ajudar, ajude aquela pessoa. E vai partilhando, vai compartilhando a mensagem de Cristo, o seu testemunho de vida, aquilo que Jesus fez na sua vida. Não é? E quando existir uma pessoa na sua comunidade que não faça parte da família de Deus, nós temos que ir buscá-la. Todos nós temos que ir buscá-la. Mas aquele que está mais perto de você, que você conhece melhor, é sua responsabilidade. A responsabilidade é sua. As igrejas não crescem falando para as pessoas, vocês vão todos para o inferno, viu? Você vai para o inferno, você vai para o inferno, tá bom? A igreja não cresce assim. Mas o que é que você está disposto a fazer para que as pessoas encontrem o caminho do céu, encontrem o caminho da eternidade? Convidar as pessoas para a igreja, compartilhar a sua história, presentear a pessoa com um livro, se ela gosta de ler, levar essa pessoa para sua casa, um lanche, um jantar, orar por essa pessoa todos os dias, jejuar pela vida dela para que ela seja salva. Está disposto? Seu campo missionário está ao seu redor, não está longe não está na Índia, não está na Nova Zelândia, está em Nantes. Esse é o seu campo missionário, está onde você está, ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. A Bíblia diz, aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar as boas novas. Sejam sábios em todos os seus contatos com as pessoas. Estratégico, entendeu? Sempre que você encontrar alguém, seja estratégico. Encontrou, já começa a orar em pensamento. Deus, como é que eu faço? Como é que eu falo? Qual é o meu comportamento? O que o Senhor quer de mim? Já começa a ser estratégico na vida daquela pessoa. Para terminar, alguém irá para o céu por sua causa? E aí? Será que alguém no céu vai poder dizer, eu quero te agradecer, porque eu conheci a Cristo através da sua vida. Eu estou aqui porque você verdadeiramente se importou em compartilhar o Evangelho comigo. Vai ter gente lá assim, falando isso para você? Imagine a alegria de encontrar alguém na eternidade que nós falamos de Cristo para ela. Você imagina essa alegria? Eu imagino. E já me dá vontade de chorar. Eu sou chorona, então se eu começar aqui eu vou chorar. Então não vou falar não. A salvação eterna de uma única vida é mais importante do que tudo o que você pode conseguir na sua vida. É muito mais importante. Uma salvação, uma pessoa. Sabe por quê? Porque somente as pessoas vão durar para sempre. Somente. Por isso é tão importante a gente propagar, compartilhar, falar com vontade, com coragem, com paixão sobre as boas novas. A gente tem um curto espaço de tempo para partilhar a mensagem de vida e cumprir a nossa missão. A gente vai morrer logo. Por mais que a expectativa de vida ainda seja um pouco mais alta, a gente tem pouco tempo de vida comparado com a eternidade. Então a gente não pode perder tempo. Não, em nome de Jesus, não esconda seu testemunho. Deus fez tanta coisa pela sua vida. Você tem uma bagagem tão grande para falar para as pessoas do que Deus fez. Então não esconda isso. Não esconda. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. E compartilhe, porque essa é a nossa missão de vida.
Deus abençoe você. Um grande beijo no nome de Jesus.